Estados Unidos versus China. Será que nós estamos vendo uma nova Guerra Fria? E será que a China será capaz de desbancar os Estados Unidos e se tornar a maior potência mundial? Se você tem curiosidade sobre esse tema, fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo. Com certeza, se você já chegou até aqui, você deve ter visto, já deve ter acompanhado. Dia 2 de abril, o Trump anunciou o maior tarifaço da história dos Estados Unidos, declarando literalmente uma guerra comercial contra diversos países, mas principalmente contra a China. Eu até gravei um vídeo, foi ao ar semana passada, onde a gente fala um pouquinho mais detalhado sobre o plano do Trump, esse tarifaço e como isso impacta o Brasil. Vou deixar o link aqui para vocês acessarem. Mas o motivo do vídeo aqui hoje é a gente explorar mais a relação Estados Unidos e China e a gente abordar mais como a China se tornou a potência que ela está hoje, por que isso está incomodando tanto o presidente Trump e se, de fato, a China tem condições de se tornar a maior potência do mundo e quais consequências isso teria. Então, eu vou abordar esses temas aqui ao longo do vídeo. Antes de entrar de fato no tema do vídeo, só gostaria de me apresentar brevemente. Meu nome é Luciano Herzog, eu atuo como consultor de investimentos. Ao longo da minha carreira já ajudei dezenas de famílias a se organizarem financeiramente, multiplicarem seu patrimônio. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da minha landing page, onde você pode encontrar mais informações sobre o meu trabalho. E também já aproveita esse tempinho aqui, já coloca o dedo no like, que vem muito conteúdo de qualidade. É importante essas métricas para o YouTube para a gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Agora, vamos começar analisando a China. Para a gente entender por que eles estão retalhando, qual vai ser a postura deles, a gente precisa entender de onde que eles vieram. A China, até a década de 70, era uma ditadura comunista comandada pelo Mao Tse-tung, e ela era um país totalmente rural e uma economia muito pobre. Praticamente 100% das pessoas, da população, vivia em linha de pobreza. E a partir da virada dos anos 70 para 80, com a morte do ditador, o Xiaoping, que assumiu o poder, ele teve uma visão de aproveitar essa mão de obra barata que o país possuía para transformar ele literalmente na fábrica do mundo. Ele começou com muito investimento estatal, muito investimento em infraestrutura e foi montando fábricas e trazendo indústrias do mundo inteiro. No início, lá atrás, era só produtos baratos, produtos de segunda linha. E hoje, as melhores fábricas do mundo, Nike, Apple, produzem seus produtos na China. Esse crescimento foi uma coisa assim espantosa, assim, praticamente cresceu no nível de 2 dígitos, 10% ao ano, durante todo esse período. Então, o que ele fez lá da década de 70, que tinha praticamente 100% da população vivendo em linha de pobreza, hoje se estima que tem mais ou menos 5% da população na China que vive em linha de pobreza. Então, foi um modelo muito bem sucedido que ele transformou a China numa grande classe média e um grande polo fabril para produzir produtos, para fabricar produtos para o mundo inteiro. E esse crescimento todo da China, ele foi atraindo holofotes do mundo. Em 2010, a China ela se tornou a segunda maior economia, perdendo apenas para os Estados Unidos. E naquele momento se fez uma projeção, se continuar subindo nesse ritmo, em 2030 se tornará a maior economia mundial. Só que nem tudo são flores. Nesse período, de 2010 até 2025, a economia americana continuou subindo, principalmente puxado pelo Vale do Silício, os investimentos em tecnologia. A economia americana continuou muito forte e estourou em 2023 uma bolha imobiliária na China. Então teve um fato emblemático, foi a quebra da Evergrande. Então hoje a China passa por um problema imobiliário. Até antes do estouro da bolha em 23, 40% do PIB chinês era construção civil. Hoje isso está na faixa dos 20%. Mas qual que é o X da questão? Será que a China ela vai conseguir passar os Estados Unidos e se tornar a maior potência mundial? Existem prós e contras, eu vou colocar aqui alguns. O que eu vejo a favor da China? A produção industrial chinesa já é o dobro dos Estados Unidos. Cada vez mais os produtos exportados, eles são tecnológicos. Tem o maior superávit comercial do mundo, cerca de $1 trilhão. Tem a melhor infraestrutura mundial, tá? Então não existe país que tem pontes, metrôs, trens, parte logística como aeroportos, como a China. Realmente é uma infraestrutura fantástica que foi desenvolvida nos últimos anos. Tem vizinhos e parceiros no leste asiático que também estão em ritmo de crescimento acelerado, como Coreia do Sul, Taiwan, Vietnã, Singapura. Esses são os pontos que eu vejo a favor da China.
Agora, quais são os pontos fortes americanos? Primeiro, os Estados Unidos é a maior potência militar do planeta, tá? Então isso é um aspecto extremamente relevante. Tem a língua mais falada no mundo, querendo ou não, isso ajuda muito. Tem a cultura mais difundida no mundo também, então é comum a gente consumir um filme americano aqui no Brasil, por exemplo, e não consumir um filme chinês, né? Então, para esse aspecto de hegemonia mundial, a cultura difundida, como os americanos têm, ela é bastante importante também. Tem o dólar como moeda mundial, né? Então acho que isso também é bem importante, que é algo que vem sendo discutido bastante agora nos últimos dias. Depois, mais para frente no vídeo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E, principalmente, é um modelo onde a economia é mais livre mercado, muito mais, né, em relação à China. Na China, as grandes empresas elas sofrem uma ingerência estatal muito grande, né? Então essa diferença de modelo também ela é bem impactante. Agora, por que o Donald Trump odeia tanto a China, né? Então, o primeiro motivo é muito óbvio, né? O que a gente vem falando até agora, né? Ele vê a China como uma inimiga, como uma ameaça da hegemonia mundial dos Estados Unidos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Donald Trump ele tem um plano econômico para o seu governo, para um projeto de país muito claro. Ele quer diminuir a dívida pública americana, que é um problema muito sério nos Estados Unidos, diminuir o déficit comercial dos Estados Unidos que ele tem em relação aos outros países, e para isso ele quer desvalorizar o dólar e reindustrializar o país. Então esse é o plano econômico do Donald Trump. Dá para discutir se está certo ou errado, mas esse é o plano econômico do Donald Trump. E a China vai na contramão disso. A China é a fábrica mundial hoje, ela que desvaloriza a moeda dela para exportar para todo mundo, faz espionagem industrial, e isso tudo deixa o Donald Trump numa situação, numa saia justa, para não dizer outra coisa, né? Então ele fica muito incomodado com essa situação. Para vocês terem uma ideia, eu vou ler aqui algumas citações que ele já falou publicamente sobre a China. O conceito de aquecimento global foi criado pelos chineses para fazer da manufatura americana não competitiva. A China é nossa inimiga, eles querem nos destruir. A China rouba empregos dos americanos. Muito falado isso. A China abusou por anos da nossa economia. Respeito Xi Jinping, mas ele não tem respeito ao nosso país. Então, essas são as declarações que mostram a linha de pensamento do Donald Trump, que é a mesma linha de pensamento da classe média americana, que viu aí perder empregos de indústria que eles tinham, automobilística e tudo mais, e foi diminuindo esse tipo de emprego, e esse pessoal teve que se readaptar. E aí está muito do eleitorado do Donald Trump. Então, a postura dele perante a economia, o plano econômico dele está muito ligado para agradar essa classe média americana. Agora, é importante entender que essa visão do Trump e dos americanos, ela não é de hoje. Já vem de muito tempo e essas últimas semanas só se acentuou o que já vinha acontecendo há muito tempo. Então, para vocês terem uma ideia, em 2016, quando o Trump se elegeu, em março do mesmo ano, ele anunciou uma sobretaxação para aço e alumínio chinês. Em abril de 2018, a China retaliou e impôs uma tarifa de 25% sobre 128 produtos americanos diferentes. Em 2019, a China impôs 25% de tarifa sobre os produtos agrícolas norte-americanos. No começo de 2020, foi assinado o novo acordo comercial fase 1, que acalma a tensão entre os países. A fase 2 do acordo estava para ser assinada somente depois das eleições americanas daquele ano, que o Trump acabou perdendo. Na prática, o que acabou acontecendo é que os Estados Unidos sobretaxou o produto chinês em 20% em relação às tarifas chinesas, só que a China, nesse período, desvalorizou a sua moeda em 14%, o que acabou meio que neutralizando esse impacto das tarifas. E agora, com o Trump voltando a ser presidente, ele retoma essa questão da guerra comercial, com um fatídico anúncio lá em 2 de abril de tarifas sobre o mundo inteiro. Especificamente para a China, ele anunciou tarifas no primeiro momento de 34%. No dia 4 de abril, a China retaliou, anunciou mesmos 34%. O Donald Trump deu um prazo para eles retirarem essa retaliação, eles não retiraram, e aí ele sobretaxou em mais 50%, indo uma taxação de 104%. E aí a gente entendeu, nossa, agora foi, né? Pô, 104% é muita coisa. E a China retaliou novamente com os mesmos 50%, ficando 84% de taxação para o produto americano. Então ficou 104 Estados Unidos e 84 China. Depois, Estados Unidos colocou ainda uma tarifa adicional que chegou a somar 145% de tarifas. E a China retaliou, chegando em 125% no dia 11 de tarifas para os produtos americanos. Temos que lembrar
lembrar também que o Donald Trump já deu um passo para trás e retirou produtos tecnológicos dessa lista, como celulares, computadores. Ele sentiu um pouco a pressão da sua própria base aliada, dos setores produtivos, e nos Estados Unidos já estava ocorrendo uma corrida nas lojas para comprar iPhone e tal, com a expectativa de que isso iria encarecer o produto. Agora, para quem chegou até aqui, parte mais importante do vídeo. Que conclusões a gente pode chegar disso tudo? Em primeiro lugar, os Estados Unidos, eles veem a China como uma ameaça e o presidente Trump está externando isso e está deixando isso claro. Por um outro lado, nós temos a China. A China, ela se vê preparada para essa guerra comercial, para esse conflito econômico, vamos colocar dessa forma. E isso ficou muito claro, vários porta-vozes do governo já falavam, anterior aos anúncios do Trump, que eles iriam retaliar, e de fato o fizeram. Inclusive, tem uma comunicação do próprio governo chinês para a sua população, acalmando a população e dizendo que eles estão preparados e que a economia vai continuar crescendo, mesmo com as restrições impostas pelo governo americano. E para onde eu acho que isso vai andar? Primeiro ponto, a China, ela vai estabelecer parcerias com outros países. Ela já tem um superávit comercial gigantesco de 1 trilhão, ela tem parceria com centenas de países e ela vai diminuir um pouco a parceria que ela tem comercial com os Estados Unidos e ampliar para outros países. Assim como outros países que foram taxados pelos Estados Unidos também vão ampliar suas parcerias com a China. Então, nesse sentido, acho que a China não vai sentir tanto. Outra coisa que a China deve buscar agora, uma inovação tecnológica mais acelerada e com um maior dedo estatal. Um exemplo claro disso é a DeepSeek. A gente sempre apontava, os Estados Unidos têm um monopólio na questão de inteligência artificial, é só eles que têm e tudo mais, e a China conseguiu criar um modelo que replica o ChatGPT, por exemplo, só que de uma forma bem mais eficiente, consumindo menos e com um código aberto. Esse exemplo do DeepSeek mostra muito que vai ser os próximos anos na China. Eles vão investir muito em inovação tecnológica com apoio estatal, como foi feito no DeepSeek, para quebrar esses monopólios que os americanos ainda têm em tecnologia. Outro ponto que pode acontecer é a China tentar fortalecer mais o seu consumo interno. Isso não é trivial para o país, tá? O modelo deles é focado na exportação. O Japão tentou fazer isso, sair do modelo 100% exportação para focar mais no consumo interno e estagnou a economia por mais de uma década, né? Então, é algo complexo de fazer. A China conhece esse exemplo do Japão, tem medo de repetir ele, mas é algo que pode ficar no radar. E pontos negativos para a China seriam uma debandada de suas fábricas, por exemplo, a Apple, não quero mais fazer nada aqui, vou fazer em outro país. Isso seria muito ruim para o país. E o segundo ponto negativo que seria muito ruim para a China, um enfraquecimento no seu crescimento econômico. Lembrando que um país que cresce aí 10% ao ano, daqui a pouco hoje já começa a crescer 5% depois da bolha imobiliária, daqui a pouco tem uma estagnação, é um choque muito grande para o modelo que eles vêm vivendo. E por fim, eu gostaria de dizer que a China não parece que vai amolecer diante dos Estados Unidos agora no curto prazo, pelas suas reações, e o presidente Trump já sinalizou, já deu uma declaração falando que ele vê um bom acordo com a China à sua frente. É muito cedo para a gente dizer se vai ter um acordo ou não. O que a gente sabe é que com certeza essa novela vai ter novos capítulos e a gente vai estar aqui contando, comentando. Se inscreva no canal para acompanhar toda essa trajetória. E para quem ficou aqui até o final do vídeo, para mim saber que vocês ficaram até aqui, eu vou pedir para vocês comentar nos comentários aqui quem vocês acham que vai ser o vitorioso nessa guerra comercial. Muito obrigado e até o próximo vídeo.